Boa noite, nobres alunos. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Processo Penal número 1. Ainda estamos em inquérito policial. A primeira aula de inquérito policial já foi ministrada e enviada aos senhores, bem como a primeira parte da apostila. Agora estamos tratando da segunda parte da apostila, segunda aula sobre inquérito policial. Pretendo exaurir o assunto em 3 aulas. 3 aulas assíncronas, ok? Bom, começamos agora no assunto inquérito policial nos crimes de ação penal pública, incondicionada e condicionada, e inquérito nos crimes de ação penal privada. Bom, nos crimes de ação penal pública, o que vai acontecer? O delegado de polícia irá presidir o inquérito policial, irá instaurar o inquérito, irá proceder com todas as diligências necessárias e úteis. Concluído o inquérito será enviado ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário abrirá vista ao Ministério Público. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública, condicionada e incondicionada. E na ação penal privada, o delegado de polícia também irá instaurar o inquérito, irá realizar as diligências necessárias e também, da mesma forma, irá encaminhá-lo ao Poder Judiciário, que por sua vez não abrirá a vista ao Ministério Público. Não, agora é diferente. Ele ficará aguardando na Justiça ou no Poder Judiciário até que a vítima ou o ofendido, é a expressão mais técnica, porque é a expressão usada pelo Código de Processo Penal, até que o ofendido ou seus representantes legais possa promover a ação penal. Explico. Se alguém é vítima de algum crime que é de ação penal pública incondicionada ou de ação penal pública condicionada, ele precisa contratar um advogado para que esta ação penal se inicie, prossiga e chegue até o final na sentença? Claro que não. Quem faz isso é o representante do Ministério Público, o promotor de justiça na primeira instância, ou o procurador de justiça na segunda instância, ou na Justiça Federal. Na Justiça Federal também são chamados procuradores. Significa que a vítima não precisa contratar um advogado para que aquilo tenha prosseguimento. O prosseguimento ocorre de ofício por parte do representante do Ministério Público. Já nos crimes de ação penal privada, não. O delegado faz o inquérito, conclui, apura, indicia o autor do delito e manda para o Poder Judiciário. Veja, o Poder Judiciário não irá abrir vista ao Ministério Público, porque nos crimes de ação penal privada, eles não se procedem mediante denúncia, como ocorre nos crimes de ação penal pública. Eles ocorrem mediante queixa. Queixa é uma peça processual, é a petição inicial no processo penal em crimes de ação penal privada. Quem o faz é um advogado. A vítima tem que contratar um advogado. Ponto. Bruno, se ela for advogada, ela pode fazer? Pode. Não é recomendado. É o que nós chamamos de advocacia em causa própria. No direito de família e no direito penal, isso é bem complicado. Porque tem emoção, razão, não tem razão, né? Emoção, paixão envolvida, e isso pode prejudicar uma visão mais equilibrada e racional, que é o que o advogado precisa ter, né? Agora, poder pode, tá? Poder pode. O que interessa é que se a vítima, sendo ou não advogado, alguém eu digo, né? O titular da ação, que é a vítima representada por seu advogado, ou se ela for advogada, ela mesma pode. Ela deve ir ao fórum, ir ao Poder Judiciário, pedir vista do inquérito e, com base no inquérito, oferecer queixa-crime. A queixa-crime está para a ação penal privada, da mesma forma que a denúncia está para a ação penal pública. São peças processuais, é a petição inicial no processo penal.
Inclusive, em exames de ordem, cai muita queixa-crime porque é uma peça produzida por advogado, certo? Bruno, e se o delegado indiciou, concluiu quem foi o autor do crime e manda para o fórum? Se a vítima não procurar, o que vai acontecer? Decadência. Em 6 meses, a partir do dia que a vítima tomou ou seu representante legal tomaram conhecimento da autoria do fato, ocorre decadência. Lembrando que na decadência o prazo não é interrompido, não se suspende, ok? Na pandemia os prazos estão suspensos para o oferecimento de queixa-crime? Não. Por que não? Porque prazo decadencial não se suspende, não se interrompe, ok? Bruno, a partir do momento que eu fiz um requerimento para instaurar o inquérito em crime de ação penal privada, interrompe o prazo? Não. Aí que tá a grande pegadinha, muita gente erra isso, muita gente perde esse prazo, muita gente mesmo. E às vezes advogados bons, tá? Às vezes o cara não é muito da área penal, e geralmente o advogado na área penal faz mais a defesa, né? E não a acusação. Então não é uma coisa muito comum, inclusive para advogados da área criminal. Vou repetir, o prazo de 6 meses, contados do dia em que a vítima ou seu representante legal tomaram conhecimento da autoria do fato, não é para instaurar o inquérito, é para oferecer a queixa. Bruno, e se o inquérito durar mais de 6 meses? Perdeu, é decadência. Porque o prazo decadencial não se suspende, não se interrompe, certo? Como é que é isso, Bruno? Se tiver perto de 6 meses, eu acho que o correto é você pedir o inquérito no estado que ele se encontra e, com base nele, oferecer a queixa-crime. Se já existir algum elemento ali, ou seja, elemento me refiro à justa causa, já expliquei o que é para vocês, o juiz irá receber a queixa e depois você pode tentar provar o que você está alegando durante a ação penal. Cuidado com essa pegadinha. Muitos advogados perdem esse prazo. Por quê? Porque ele é diferente do prazo da ação penal pública condicionada à representação. Vamos lá. A ação penal pública, ela pode ser condicionada à representação ou incondicionada. O que é uma ação penal pública incondicionada? Significa que o delegado de polícia deve instaurar o inquérito, ainda que ninguém assim o peça. O delegado de polícia, tomando ciência da infração, deverá instaurar o inquérito. Bruno, e se ele não instaurar? A vítima pode requerer? Sim, pode também. E o Ministério Público pode requisitar. Qual a diferença de requisição para solicitação? Solicitação é quando você pede uma gentileza, uma cordialidade, um favor. A requisição é ordem. Não estou pedindo, estou mandando. Então o Ministério Público ele pode requisitar inquérito. Não cabe ao delegado analisar se é ou não o caso de inquérito, certo? Ele tem que instaurar. Tudo bem? Aí o inquérito em crime de ação penal pública incondicionada, ou ele será instaurado de ofício pelo delegado, sem que ninguém provoque, basta que o delegado tome conhecimento da infração, ele vai instaurar. A vítima pode motivar o delegado sem problemas, pode procurá-lo e apresentar um requerimento, sem problemas, ou ele pode ser requisitado pelo Ministério Público. Ok. Não há nenhuma condição para que isso aconteça. E nem tem esse prazo decadencial de 6 meses. O inquérito será instaurado, chegará ao final, será remetido ao judiciário. No judiciário, o judiciário vai abrir vista para o Ministério Público, se for o caso, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Bruno, e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação? O que é a representação? A representação é uma manifestação de vontade da vítima ou dos seus representantes legais no sentido de autorizar a instauração de inquérito. É isso mesmo. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o delegado de polícia não pode instaurar o inquérito se a vítima não o desejar. Por quê? Geralmente são crimes que afetam a esfera privada da vítima. Então ela pode escolher entre progredir com o processo ou não. Às vezes, o escândalo causado pelo processo pode ser um mal maior do que a própria impunidade. De tal modo que a vítima possa optar em representar ou não. Tudo bem?
Bruno, uma vez representado, o prazo é decadencial de 6 meses, mas são 6 meses para pedir a instauração de inquérito. É diferente da queixa na ação penal privada. Então, uma vez que a vítima ou seu representante legal representou perante a autoridade policial, ou seja, o prazo decadencial não vai correr mais porque já foi satisfeito. Aí o inquérito pode durar bem mais de 6 meses, ele será remetido ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai abrir vista ao Ministério Público, e o Ministério Público vai oferecer denúncia e vai prosseguir na ação penal até o final do processo. Não confundir isto com crime de ação penal privada. No crime de ação penal privada, claro, se a vítima chegar para o delegado e pedir o inquérito e se já passaram 6 meses, o inquérito não vai, o delegado não vai nem instaurar. Ó, moço, já entrou em decadência. Mas suponhamos que ele procura o delegado faltando 15 dias para dar 6 meses. O delegado tem que acabar aquele inquérito antes dos 15 dias para que, claro que não vai dar tempo, né? Mas para que o advogado apresente a queixa-crime ao juiz com base no inquérito. O inquérito serve para oferecer justa causa, elementos mínimos que indiquem autoria e materialidade. Nos crimes de ação penal condicionada à representação, o Ministério Público pode requisitar? Pode, se ele encaminhar junto à representação. E o delegado não pode instaurar de ofício, alguém tem que representar. Então, muito cuidado para não confundir crime de ação penal pública incondicionada, crime de ação penal pública condicionada e crime de ação penal privada. Tudo bem? Nos crimes de ação penal privada, para que o delegado instaure inquérito, ele também não pode instaurar de ofício. É necessário que a vítima apresente um requerimento. Não confunda também, tá? Nos crimes de ação penal pública condicionada, eu preciso de uma representação. Nos crimes de ação penal privada, eu preciso de um requerimento. Bruno, chega uma vítima lá, num crime de ação penal privada, e apresenta uma representação. Você não vai instaurar o inquérito? Claro que eu vou. Porque o que eu preciso ali é uma manifestação de vontade da vítima, no sentido de que autorize. Veja, se ele trocar o nome, né, e ao invés de colocar requerimento no crime de ação penal privada e ele colocar representação, que seria adequado a um crime de ação penal pública condicionada, claro que eu não vou deixar de instaurar o inquérito. Mas vocês, profissionais da área, não podem errar isso. E se cair essa peça num concurso, na OAB? Não. Na verdade, assim, a peça vai ser igual, só vai mudar o nome, né? Representação, crime de ação penal pública condicionada. Requerimento, crime de ação penal privada. Se houver a troca de um pelo outro, o inquérito será instaurado na delegacia. Mas vocês, como advogados, vocês não podem errar isso, né? Porque fica estranho, fica chato. Bom, esclarecido os crimes de ação penal pública e os crimes de ação penal privada, vamos resumir as principais diferenças. Nos crimes de ação penal pública, seja ele condicionada, seja ele incondicionada, quem vai promover a ação penal é o Ministério Público. Nos crimes de ação penal privada, quem vai promover é o ofendido através de seu advogado. Bruno, e se o cara for pobre e não tiver condição de pagar um advogado? É possível que o juiz nomeie um para ele, ok? E parece que é possível que até a própria defensoria o faça. Porque a defensoria, ela presta, né, assistência jurídica aos necessitados. Não é só defesa. Acredito que a Defensoria Pública possa oferecer. Eu lembro disso quando eu estudei e tal. Agora, eu não sei se tem alguma coisa na lei orgânica da Defensoria que regulamente. Aí quem for estagiário lá e tal, depois me dá um retorno disso aí, mas eu tenho quase certeza que a Defensoria Pública pode também oferecer a queixa-crime. Ao invés de promover a defesa, irá promover a acusação. Bruno, e se o outro cara for pobre também, como é que faz? Pode ser, desde que sejam defensores diferentes, sem problema. Acredito que não tenha problema não, tá? Seja como for, ok? Essa diligência é necessária. E a diferença dentro dos crimes de ação penal pública é que o incondicionada, o delegado pode instaurar de ofício,
e na condicionada representação ele não pode instaurar de ofício, ok? Vamos lá, vamos progredir. Existe também os crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Bruno, o que é isso? Na verdade, são alguns tipos de crime que o presidente é vítima, contra brasileiro no exterior, contra, enfim, pouquíssima importância na prática, tá? Crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, crimes contra a honra, contra chefe de Estado estrangeiro ou presidente da República. Na verdade é o seguinte, aqui é uma questão de conveniência política. Então, se o ministro da Justiça entender que é conveniente, ele vai apresentar uma requisição. É uma coisa que só serve para cair em concurso que eu nunca vi na prática, tá? De todo modo, pergunta. O Código de Processo Penal diz que o inquérito poderá ser instaurado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público, ok? Já expliquei isso, e por requisição do juiz. Veja, o moderno entendimento é de que isso não é possível. O juiz não poderá requisitar a instauração de inquérito policial. Por quê? Porque isso viola o sistema penal acusatório. O juiz vai deixar de ser imparcial. Ele está violando o princípio da inércia, ele estará contaminado para depois conhecer deste inquérito em sede de ação penal ou medidas cautelares. Então hoje, há um moderno entendimento de que o magistrado não pode. Mas Bruno, o juiz está lá num processo, por exemplo, de guarda, e a mãe acusa o pai de abuso sexual contra a filha. Não existe inquérito disso. O que o juiz faz? Vai se omitir? Claro que não. Ele vai extrair cópia, vai mandar para o Ministério Público. E o Ministério Público, por sua vez, irá decidir se vai requisitar o inquérito ou não. Tudo bem? É mais ou menos assim que funciona, tá? Bruno, e a chamada notícia criminis inqualificada, também conhecida como denúncia anônima, também conhecida como delação apócrifa? São expressões que se equivalem, ok? É a mesma coisa. Como é que é isso? O delegado pode instaurar o inquérito só com base em denúncia anônima? Porque condenar eu tenho certeza que não, né? Não tem nenhuma prova, só uma denúncia anônima. Claro que não pode condenar ninguém. Mas antes disso, tem que ter justa causa, né? Se é só uma denúncia anônima, o juiz pode receber a denúncia fundada exclusivamente em denúncia anônima, que a gente chama de denúncia anônima, mas não é bem uma denúncia, né? O nome disso é notícia criminis inqualificada ou delação apócrifa. O juiz pode receber a denúncia só com base numa delação apócrifa? Também não, porque é necessário que se demonstre justa causa. Agora, Bruno, e a instauração de inquérito? O delegado de polícia pode, exclusivamente com base em uma denúncia anônima, instaurar o inquérito policial? Porque o inquérito serve para isso, para apurar se é verdade ou não. Mas veja, a resposta é negativa. Não pode. Se ele possuir outros elementos que indiquem a existência do crime, além da denúncia anônima, ele poderá instaurar. Exclusivamente com base na denúncia anônima, não. Eu não posso nem instaurar o inquérito. Aí o Código de Processo Penal usa uma expressão que é o seguinte: o delegado de polícia, verificada a procedência das informações, irá instaurar inquérito. Aí, com base nisso, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Civil lá tem um instrumento que se chama VPI, Verificação de Procedência de Informação, seguindo a linguagem do Código. O Código diz, né, o delegado de polícia, verificado a procedência das informações, irá instaurar inquérito, ok? Então, na verdade, é o seguinte, o que acontece com isso? Verificada a procedência das informações, eles criam uma ferramenta que se chama VPI. Não é um inquérito ainda, não é um inquérito,
mas é um procedimento que serve para averiguar a veracidade daquilo que está sendo veiculado. Se comprovado, aí sim o delegado instaura o inquérito. Caso contrário, ele não irá instaurar o inquérito e aquela VPI será arquivada. Cuidado, tá? Na próxima aula eu vou explicar sobre o arquivamento do inquérito. O delegado de polícia não pode arquivar um inquérito. Se ele instaurou, ele tem que chegar até o fim e mandar para o juiz. Lá que eles vão arquivar ou não. O delegado de polícia não pode arquivar o inquérito. Mas ele pode arquivar a VPI, que é a verificação de procedência de informação. Em Minas, nós chamamos isso de diligência preliminar. É a mesma coisa. Você não instaura o inquérito ainda, você instaura uma diligência preliminar e verifica as procedências. Se em caso positivo, aí o delegado instaura o inquérito. Até um macete aqui, uma curiosidade, a diligência preliminar, aqui em Minas, ela, quando você faz no sistema, ela gera um número. Se eu transformar aquilo no inquérito, o inquérito vai ter aquele mesmo número. Só que a diligência, aqui na Polícia Civil de Minas, para quem vai advogar na área criminal, vai ter muito contato com delegacia, a diligência preliminar aqui em Minas, ela é igual uma célula tronco para biologia. Ela pode virar qualquer célula do corpo. A diligência preliminar pode virar qualquer procedimento. Exemplo, tenho um homicídio. Não é recomendado porque o homicídio é um crime muito grave, mas eu não sei nada ainda, aí tem o corpo, a perícia já foi lá, o legista já examinou, eu preciso expedir requisição de laudos periciais, laudo de local e laudo do legista. Claro que quando eles vão lá, eles anotam, tiram foto, mas é bom que eu peça esse laudo rápido, porque depois a memória vai, eu lembro que eu fui no local, mas tinha um detalhe. Se ele fizer quanto mais rápido, melhor. Para eu requisitar, eu preciso de um procedimento. O que eu faço? Baixo uma diligência. Aí eu peço o laudo de local, peço o laudo de necrópsia, ouço as primeiras testemunhas que estão ali relacionadas no boletim de ocorrência, que a gente chama hoje de REDS, Registro de Evento de Defesa Social, e eu descubro, no meio ali da diligência, que o autor é um adolescente. O que eu vou fazer? A diligência irá se transformar em um procedimento por ato infracional. Se eu descobrir que foi um adulto, eu vou transformar em inquérito policial. Se eu descobrir que, instaurei uma tentativa de homicídio, aí chega na hora lá, não era nada disso. É uma ameaça, o cara estava com a arma na mão, mas só ameaçou. Eu vou transformar em um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Qual a diferença, Bruno, do TCO para o inquérito? O TCO são os crimes da Lei 9099. Ele é mais simples, ele é um mini inquérito. Veja, o TCO são para os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Se a pena máxima ultrapassar 2 anos, eu tenho que instaurar inquérito. Aí, como às vezes, uma receptação. A receptação, se ela for no exercício de comércio, a pena é altíssima, eu tenho que instaurar um inquérito. A receptação dolosa, a pena não é tão alta, mas o máximo dela são 3 anos, eu também tenho que instaurar inquérito. Agora, a receptação culposa, que é quando você, por negligência, ou pelo baixo preço do produto, ou pela qualidade de quem oferece, você deveria desconfiar, mas não o fez. Você também estava de uma relativa boa-fé. É uma pena levinha, aí eu instauro um TCO. No começo, como eu não sei, normalmente instaura-se diligência preliminar. Bruno, o código não regulamenta isso de forma clara, não. Não regulamenta de forma clara. Isso acabou que, usando dessa expressão, verificação de procedência de informação, ou seja, VPI, criaram essa ferramenta para contornar esse problema. Então, se alguém te perguntar, e eu estou colocando aí na apostila, julgados do Supremo, é possível instaurar inquérito só com base em denúncia anônima? Não mesmo, não pode, tá? Confia em mim. Bruno, o que é a chamada cognição coercitiva? Cognição coercitiva é quando o inquérito policial ele é instaurado baseado numa prisão em flagrante. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na capa, eu posso estar lá escrito inquérito policial,
ou então auto de prisão em flagrante, APF. Veja, o auto de prisão em flagrante é um inquérito. Ele tem natureza de inquérito. Ele só começa de forma diferente. Vou explicar isso. Como que o inquérito se inicia? Qual a primeira peça do inquérito? Claro que a página número 1 do inquérito é a capa. Que na verdade capa é um nome, né, informal. O nome certo da capa chama-se autuação. Veja, todo inquérito, a página número 1 é a capa dele. Ou seja, todo inquérito, a página 1 dele é a autuação. Veja, aquela, né, dentro ali eu tenho folhas. A capa, ela parece uma cartolina grossa. Então é uma proteção física do inquérito. Porque pode chover, pode pingar dentro lá do cartório, infiltração, ela tá tomando um café, entorna, pega com a mão suja, cai no chão. Veja, a autuação ou a capa não é só uma proteção física, ela é também uma proteção física. Ela é uma peça do inquérito porque ela tem muitas informações importantes ali. Lá no começo tem o número do inquérito, tem o número do boletim de ocorrência ou REDS, tem o nome do delegado responsável, tem o nome do escrivão, tem a data que ele foi instaurado, tem a natureza, furto, roubo, homicídio, estupro, tóxico, porte de arma. Tem várias informações, o nome do autor do delito, o nome da vítima. Então tem várias, a unidade policial responsável, o BA, por exemplo, tem a 15ª e a 16ª. Então a unidade policial responsável também está ali na autuação, tá? A autuação é uma peça. A segunda página de todo inquérito é a portaria. Por quê? Porque o inquérito policial se inicia pela portaria. O delegado abre uma portaria e aí na portaria ele vai descrever o que ele sabe até então e vai indicar quais diligências ele pretende realizar no inquérito. Bruno, o delegado falou que é para ouvir testemunha, para pedir perícia, tal. Aí depois, lá na frente, ele fez algumas coisas que ele não colocou na portaria. Pode? Claro que pode. A portaria são as diligências que o delegado está visualizando quando, no começo das investigações. Durante as investigações, pode ocorrer que ele veja a necessidade de outras diligências. E isso ele pode tomar essas atitudes. Isso não tem problema nenhum. Mas entendam, o inquérito policial inicia-se por uma portaria. Na portaria, o que tem nela? Eu vou descrever os fatos que eu vou apurar e vou indicar quais diligências eu pretendo realizar. Mas lá na frente eu posso pedir outras, posso determinar outras. Tá. Bruno, e o auto de prisão em flagrante? A diferença é essa. O auto de prisão em flagrante, ele não se inicia pela portaria. Ele se inicia pela própria prisão em flagrante. Quando alguém é preso, aí o delegado de polícia vai ratificar ou não a prisão. O que é isso? Ratificar significa concordar. Então o que o delegado vai analisar? É situação de flagrância mesmo? Porque o flagrante, né, ele pode ser próprio ou impróprio. Aí, né, aquilo que está acontecendo ou acaba de acontecer, ou quando a pessoa é encontrada logo depois com armas, papéis, objetos, ou qualquer outra situação que se faça presumir. Enfim, o delegado vai julgar se é ou não situação de flagrância. Às vezes chega com um cara preso lá 4 horas da tarde. Ah, ele furtou, peguei ele agora, inclusive ele estava com a bicicleta que ele furtou ontem. Ontem? Que horas? Ah, mais ou menos 11h30 da noite. Ah, 11h30 que ele furtou. Ele foi preso agora, logo depois do almoço, né? Demorou umas 2 horas para fazer a ocorrência. Não é flagrante mais. Ou seja, o delegado vai instaurar por portaria. Ou o delegado pode verificar que é o seguinte: não, o crime foi agora, mas não tem nada que indica que é esse cara que é o autor. Eles trouxeram esse cara preso aqui, mas não tem nada que está falando que é ele. O que o delegado vai fazer? Ele vai não ratificar e vai instaurar por portaria. Ou se ele concordar com a prisão, não, realmente é a situação de flagrância sim, há sim elementos que indiquem que ele é o autor, que ele foi o autor do crime, é ele mesmo, o delegado vai proceder com o auto de prisão em flagrante. Auto porque é autuado, porque tem uma autuação, porque tem uma capa.
Aí eu vou receber o preso, vou ouvir quem prendeu, vou ouvir as testemunhas, vou ouvir a vítima e vou ouvir o preso, o conduzido. Veja, depois que eu fiz isso, aí eu vou decidir, né? Vou prender mesmo. Faça um despacho ratificador, ou seja, estou concordando com a prisão de quem levou o cara preso lá para mim, para eu analisar. Tem que comunicar o juiz imediatamente, comunicar alguém da família dele. E se houver alguma diligência necessária para frente, eu vou determinar. Se não houver, eu já vou relatar e já vou mandar para o juiz de uma vez. Então qual que é a diferença? No auto de prisão em flagrante, o próprio auto de prisão em flagrante vale como portaria. Ele já serve para instaurar o inquérito. Ok, pessoal? Eu tô ensinando teoria, mas estou ensinando um pouco de prática também, tá? Quem tiver um interesse na área criminal, que vai frequentar a delegacia, a maioria fica perdido lá. Bom, Bruno, prazo do inquérito. Uma matéria muito importante para quem quer fazer prova para a polícia, né? E também para concurso. Eles gostam muito de perguntar. Bom, vamos dizer, prazo de inquérito, vamos lá. Funciona assim. Se o investigado estiver preso em virtude daquela investigação, o prazo é de 10 dias improrrogáveis. Bruno, esse prazo é um prazo de penal ou é um prazo de processo penal? Ou seja, é um prazo do direito material, em que eu conto o primeiro dia e não conto o último, ou é um prazo do direito processual, em que eu não conto o primeiro dia e conto o último? É um prazo penal, é um prazo de direito material. Se o cara foi preso às 23 horas e 58 minutos, aquilo conta como um dia inteiro, certo? Porque eu conto o primeiro dia. Bom, pessoal, 10 dias se o investigado estiver preso em virtude daquela investigação. Só que é o seguinte, improrrogáveis. Improrrogáveis. Entenda isso. Vamos lá. 30 dias se ele estiver solto. Prorrogáveis. Bruno, pode prorrogar quantas vezes? O código não fala. O código não fala nada. Então entende-se que são admitidas muitas prorrogações. Tem investigação que dura 1 ano, 2, 3. Claro que pelo acúmulo de trabalho, pelo excesso e coisa e tal, a gente tem inquérito lá bem mais antigo que isso, tá? O nosso objetivo é eliminar aquilo, ficar com inquérito de no máximo 1 ano, 2 anos, 2 para 3, mas não mais do que isso. Mas tem inquérito com muito mais do que isso. Por quê? Não dá tempo, né? Muito trabalho, coisa e tal, enfim. 10 dias se ele estiver preso, improrrogáveis. 30 dias se ele estiver solto, prorrogáveis. Aí o delegado justifica em 30 dias por que ele não concluiu em 30 dias, manda para o juiz, pede prazo, o juiz devolve marcando o prazo. Normalmente marca 60 ou 90. Mas aí não dá tempo de novo, pede prazo de novo, sem problema, se ele estiver solto. Na prática, Bruno, de tempos em tempos você pede prazo? Não. Quando o indiciado está solto, não. Porque dá muito trabalho e vai pro fórum, aí eles vão analisar e devolve, aí bota um monte de papel que recebe, que envia, o inquérito vai ficando gordo e não tem nada ali. Só papel de vai e volta pro fórum. Não é legal isso, né? Na Justiça Federal, o prazo é de 15 dias, preso ou solto, prorrogáveis por mais 15. Então, na Justiça Federal, o prazo é de 15 dias, ok? Preso ou solto, prorrogáveis por mais 15. Inquéritos conduzidos pela Polícia Federal. Tráfico de drogas, prazo diferente, tá? 30 dias preso, prorrogáveis por mais uma vez, por mais 30 dias, ou 90 dias se ele estiver solto, prorrogáveis por mais uma vez. Veja, tráfico de drogas. Bruno, acontece, por exemplo, um roubo. A polícia vai atrás, entra na casa do cara e lá pega muita droga, além do produto do roubo. Como é que funciona? Nesse caso, o roubo será feito junto com o tráfico e o prazo fica sendo do tráfico. 30 dias se ele estiver solto, prorrogáveis por mais 30,
ou 90 dias se ele estiver preso, prorrogáveis por mais 30, tudo bem? Por mais 90. 30 dias se ele estiver preso, prorrogáveis por mais 30 no tráfico, ou 90 dias se ele estiver solto, prorrogáveis por mais 90. Tudo bem, pessoal? Pergunta: há prazo especial para o crime hediondo? Pegadinha de concurso? Não. O tráfico é equiparado a hediondo. Mas os outros crimes hediondos, eles não têm prazo especial em relação ao inquérito. Por que é pegadinha? Porque tem um prazo especial nos crimes hediondos para prisão temporária. A prisão temporária é de 5 dias, mas nos crimes hediondos ela é de 30 dias. Então muita gente confunde isso e erra isso em prova e concurso. Tudo bem, pessoal? Vocês não vão errar mais, beleza? Encerrar a aula de hoje. Bons estudos para vocês.